Olá, bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa da Escola Dominical. Eu sou o pastor Gilber Donizete Gonçalves, pastor auxiliar aqui na Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos. Estaremos juntos hoje nessa aula importante da nossa Escola Dominical. Na lição de hoje, nós estaremos estudando lição de número 2 sobre a mordomia do corpo. A primeira coisa a ser observada é a dimensão material do corpo. A formação do ser humano é incrível, apesar de a teoria da evolução ter uma teoria já há 150 anos que o homem evoluiu, de seres primatas. A Bíblia Sagrada mostra que o homem foi criado por Deus. Ele não veio de uma evolução. Davi, no Salmo 139, ele já dizia: fui formado de um modo maravilhoso, misterioso. O ser humano ele é composto o corpo humano de vários elementos químicos e também de água. Então, se fôssemos olhar apenas do ponto de vista biológico, químico, físico, parecia que não teria diferença nos outros seres na Terra. No entanto, o ser humano é mais do que isso. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Hoje nós vamos abordar a questão da esfera do corpo e na lição posterior será abordada a alma e o espírito. O corpo humano é chamado na Bíblia Sagrada por vários nomes. A Bíblia chama o corpo humano de templo, de tabernáculo, habitação, e é esse invólucro externo no qual está a alma e o espírito. Parece que há seitas que no século I, II depois de Cristo menosprezavam o corpo, como o gnosticismo. Eles tinham uma ideia que foi muito combatida pelo apóstolo Paulo e o apóstolo João, sobre uma ideia errônea do corpo, mas que também afetaria a própria história da salvação, se não fosse combatida como heresia, como foi. Em primeiro lugar, o corpo segundo as Escrituras Sagradas. Como eu disse, Darwin disse que nós somos um produto da evolução. E a Bíblia diz que não. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Formado do pó da terra. E aí, por isso que eu disse que no nosso corpo existe inúmeros elementos químicos mostrando isso. O mais importante é saber que não só o homem, mas todo o cosmo foi formado por Deus. Não é produto apenas de um Big Bang, mas antes de tudo, houve um arquiteto universal, houve um Criador. Conta-se uma história sobre Isaac Newton, o grande físico, que a gente sempre estuda nas escolas sobre a primeira, segunda, terceira lei de Newton. Newton foi um físico extraordinário, viveu no século XVIII. O que pouca gente sabe é que Newton era cristão. E ele tinha um colega cientista que era ateu, não acreditava em Deus, na Bíblia Sagrada, e sempre criticava Newton por ele professar uma fé publicamente. Ele era anglicano. E sempre quando ele encontrava Newton, ele dizia: eu não sei como, você como cientista brilhante que ainda acreditar nessa história de Adão e Eva, de Deus formar o mundo, de Arca de Noé, eu não sei como você acredita nisso. Nós fomos formados ao acaso, ninguém nos formou, fomos evoluindo. E Newton tentava conversar com ele, mas parecia inútil. E um certo dia, ele montou uma maquetezinha do sistema solar com os planetas que eram conhecidos naquela época, e até Saturno, depois que foi descoberto os demais planetas do sistema solar. Ele montou aquela maquetezinha com isopor, arame, pintou as bolas, o Sol como amarelo, Marte como marrom, a Terra azul, assim por diante. E ficou bonito, deixou no seu escritório. E um dia, quando o amigo cientista foi visitá-lo, falou: mas que bonito, Newton, gostei demais desse sistema solar. Quem fez? Ele falou: ninguém. Ele falou: como assim ninguém? Não, isso aí foi interessante. Essas argolas, esses arames, mais esse isopor, mais as tintas, tudo foi se formando assim, sem ninguém fazer nada. Foi uma coisa extraordinária. E ficou como você está vendo.
O amigo dele falou, mas que é isso? Que brincadeira é essa? Fala logo quem é que fez, que eu até quero que fazer um para mim também. Ele falou, não, já te falei, ninguém fez. Mas como? Tem que ter tido alguém para fazer essa maquete. Ele falou, você disse bem. Nessa simples maquete do sistema solar que você acredita que teve que ter alguém para fazer, muito mais o universo teve que ter um criador para formar. Aquele homem foi para casa pensativo e pouco tempo depois ele veio se tornar um cristão. Interessante como Deus usou uma simples maquete para comunicar uma verdade importante a alguém. O corpo nosso foi criado por Deus. Ele é templo, diz o apóstolo Paulo, do Espírito Santo. O Deus transcendente, cujo os céus não podem contê-lo, cuja terra é o escabelo de seus pés, como disse Isaías, habita no ser humano. Essa é uma verdade extraordinária e incontestável. Mas esse corpo também pode ter ações contra ele, como os pecados contra o corpo. O pecado é errar o alvo. O pecado é sair fora do plano de Deus. Existem diversos pecados que são contra o corpo, como diz a Bíblia Sagrada, como a prostituição, o adultério, e existe também a questão do homossexualismo. Justamente sobre a questão do homossexualismo, hoje nós estamos vivendo em uma época onde existem algumas confusões sendo feitas. E é bom que se diga também que existe também algumas falas errôneas, até mesmo dentro do movimento cristão, sobre isso. Há combates sendo feitos nos meios de comunicação por alguns líderes religiosos, como se o nosso inimigo do cristianismo fosse movimento GLBT, que mais, né, que agora é o termo que se utiliza. Não. O inimigo do cristão, diz Paulo, não é a carne, não é o sangue, são os principados e potestades. Ali existem pessoas que também são alvos do amor de Deus. Agora, é bom que se entenda que nós estamos vivendo uma época onde se tem como tudo normal, por exemplo, a questão do transexualismo, do travestismo, que segundo a Organização Mundial de Saúde é classificado como transtorno de identidade de gênero. A questão do homossexualismo tem que separar a questão homoafetiva da questão do homossexualismo. Existe a pessoa homoafetiva que não está dentro de um movimento. E existe aqueles que fazem parte de um movimento ideológico, que aí sim seria o homossexualismo. Então é bom que se separe isso. Existem pessoas que lutam tremendamente contra suas pulsões e desejos e não fazem parte de um movimento ideológico que tenta transformar a sua condição como imperativa sobre os outros. Então, tem que se separar essas coisas. E existem aqueles que fazem da sua condição uma ideologia de vida. Aí é outra coisa diferente também que deve se separar. O travestismo é considerado como um transtorno. Transsexualidade é a pessoa que não se sente dentro do seu corpo. Ele nasceu com o sexo, mas se sente que está no corpo errado. Travestismo é diferente. É aquela pessoa que ele se sente o sexo com o que nasceu, mas ele sente prazer ao vestir roupa do sexo oposto. Então, existem essas diferenças. Quando Jesus, em Mateus capítulo 19, falou sobre a questão do eunuco, e ali, quando ele fala sobre a questão do eunuco, não significa que é sinônimo da homoafetividade, da questão homoafetiva, mas ali a gente pode fazer algumas aplicações. Jesus disse assim, que há pessoas que foram feitas eunucos pelos homens, há pessoas que se fazem eunuco pelo reino de Deus, e há pessoas que nasceram eunuco. E ele fala, nem todos estão aptos para receber esse entendimento. Mas no princípio, que Jesus foi chamado
para resolver uma questão sobre o divórcio no capítulo 19. E aí entra a questão do eunuco depois na história, mas ele está falando sobre o divórcio. Ele fala, no princípio, não foi assim, Deus criou homem e mulher. A questão de Mateus 19 é interessante para a gente entender isso. Ou seja, existe um princípio da criação, e o princípio da criação é homem e mulher, mas existe algo que aconteceu depois. Então tem muita gente que, ao ler isso aí, não entende. O que Jesus está falando é que houve um princípio, houve algo original da criação, mas depois aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Aconteceu a queda, aconteceu a entrada do pecado no mundo. E aí veio espinhos e cardos, e aí veio questões anônimas. Então, todas as pessoas são alvos do amor de Deus. Não interessa hétero ou homossexual. Agora, existem pessoas que estão numa luta tremenda interior. Estão lá em Romanos 7, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre em mim. Essas pessoas têm que ser ajudadas a chegar a Romanos 8, a dizer, não, bem, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que a lei de Cristo, do Espírito, me livrou da lei do pecado e da morte. Aí entra a questão da santificação desse corpo. A santificação não é como muita gente pensa, que é algo que seja feito pelas obras. Esse é o grande problema. Muita gente entra em parafuso porque ele quer se santificar pelas obras. Em Atos 26, quando Paulo explica para um dos governadores lá a sua conversão, ele, ao falar da fala de Jesus para ele em Damasco, ele fala, e você será um vaso escolhido para levar a minha palavra até para os santificados pela fé em mim. Então a santificação é pela fé. Os meios da santificação vêm da parte de Deus. É Deus que age diretamente na santificação, no espírito, na alma e no corpo. Agora, o homem tem uma responsabilidade humana na santificação. Muito embora é o Espírito Santo, é pela fé que nós somos santificados, no entanto, o ser humano ele participa desse processo da santificação mediante a sua fé, a sua dedicação a Deus, a andar no Espírito, a renunciar o pecado. É o que diz o escritor aos Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí chegamos a Romanos, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala, olha, para nós participarmos, né, não nos conformarmos com esse mundo, mas renovar a nossa mente para experimentar a vontade de Deus em um culto racional, oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, o culto, ele é racional, ele não é maluco, ele não é só de emoções. O culto a Deus, ele é de cabeça, ele é de coração, ele é de corpo, ele é de alma, ele é de espírito. Ele é um culto que nós cultuamos a Ele com consciência, porque há movimentos aí que beira a loucura, e nada tem do cristianismo saudável, do ensino ortodoxo saudável da Escritura Sagrada. Um sacrifício vivo, né, de louvor, santo, agradável a Deus. Nós vivemos em uma época que existe, o mundo hoje, existe um sistema, nós vivemos no mundo. E temos que, Jesus falou, ó Pai, eu não peço em João capítulo 3, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Vivemos no mundo, e ao vivermos no mundo, somos chamados para sermos sal, para sermos luz. E é interessante a questão do sal. Quando você pega o sal no saleiro, ele está ali, no saleiro. Mas quando você coloca ele na comida, acontece algo importante. Você não vê mais o sal, mas você sente o sal. Assim também tem que ser a vida do discípulo de Jesus no mundo. Ele tem que dar sabor a esse mundo que tanto carece, que tanto está corrompido, tanto dominado por esse sistema que tem um príncipe que comanda ele. Jesus falou, olha, vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Existe um sistema que rege o mundo, e ele tem um príncipe que comanda ele.
o príncipe desse mundo, que é Satanás. E é esse que nós somos chamados à luta, à batalha espiritual, como diz Paulo, né? Não é contra carne e sangue, mas principados e potestades nas regiões celestes, que dominam esse mundo tenebroso. Esse sacrifício, ele tem que ser inteligente. Na época do apóstolo Paulo e João, eu falei que, no início da introdução, eu falei que havia uma seita herética na igreja primitiva, que era o gnosticismo. O que eles ensinavam? Ensinava que se chegava a Deus pelo conhecimento, pela gnose. E eles ensinavam uma dualidade entre corpo e espírito. Então, o espírito, segundo esse ensinamento, era bom, mas o corpo era mau. Então, eu tinha que destruir o corpo, seja pela licenciosidade ou pelo ascetismo. O ascetismo é aquele que eu tento matar o corpo, não dando alimento para ele, não dando prazer nenhum para ele. Esse é o ascetismo. Então, é que a pessoa é o refugiar a pessoa no mosteiros, porque aí diz que tirou do mundo, o que é um conceito completamente errado. Ou então matava pela licenciosidade, ou seja, eu acabo com o corpo não dando o que ele quer se alimentar, ou então eu mato ele pelo uso, de gastar. Então, a pessoa participava de qualquer tipo de promiscuidade e dizer, está acabando com o corpo, não tem problema nenhum, que o corpo não tem importância nenhuma. Isso é completamente antibíblico, porque há um entrelaçamento entre corpo e alma, entre corpo e espírito. E essa doutrina era tão terrível que ela dizia que Jesus não veio em carne. Por isso que João fala lá na epístola de João, todo aquele que diz que Jesus não veio em carne é o espírito do anticristo. É por causa do gnosticismo. É por isso que Paulo lá aos Colossenses fala, olha, cuidado com aqueles que dizem, não manuseeis, não toqueis, porque tendo aparência de piedade, não tem eficácia nenhuma contra os desejos da carne, porque na verdade é só abre mais o apetite carnal. E havia uma igreja lá em Tiatira que se tornou adepto disso, está lá no livro de Apocalipse, que a mensagem veio justamente contra isso. Eles tinham entrado numa seita chamada Nicolaitas, que eles tentavam matar a carne pelo uso da promiscuidade, porque eles diziam que o corpo não tem problema nenhum. Qual que é o impacto disso sobre a questão da salvação? Terrível, porque se o corpo é mau, como que Deus se encarnou em algo, uma matéria terrível? Entendeu a questão aí da encarnação? Então eles chegavam a dizer que Deus se encarnou, o Cristo, mas que antes da cruz ele deixou e ficou só Jesus, um Jesus humano sem o Cristo eterno, e esse que foi crucificado. Então era uma maluquice total. Essa foi a primeira grande seita herética que surgiu na história do cristianismo e foi combatida tanto por Paulo como por João. Nós sabemos que o corpo é importante sim. Por isso que somos chamados a fazer um sacrifício vivo, agradável a Deus. É por isso que Jesus veio, o Deus se encarnou, Emmanuel, Deus conosco, Deus se fez carne, viveu entre nós, andou entre nós e aplicou a obra da expiação para o homem, na carne. É um mistério que nós não entendemos. Paulo chama, escrevendo a Timóteo, o mistério da encarnação. É um mistério que não entendemos, mas aceitamos pela fé. Nós somos chamados a ser mordomos, inclusive do nosso corpo, porque tudo vem de Deus. Fomos criados por Deus, pertencemos a Deus. Então devemos administrar, cuidar desse corpo, não fazer um culto ao corpo, mas também não desprezá-lo e tentar matá-lo, porque a Bíblia diz que não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Essa é a mordomia do corpo. Essa é a administração. É reconhecer que tudo vem de Deus, inclusive o nosso corpo, e que temos que administrá-lo da melhor forma, cuidar dele, porque estamos cuidando do templo de Deus, porque Deus, muito embora nós cultuamos a Deus em templos humanos feitos tijolo, né? No entanto, nós, apesar de cultuarmos em um templo humano, nós somos templo. Nós somos templo de Deus, habitação de Deus. Nós encerramos dizendo
na conclusão que o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Portanto, a palavra de Deus nos orienta sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. E assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional diante de Deus. Eu quero convidar você para continuar acessando o nosso canal, compartilhe com seus amigos, parentes, nas suas redes sociais, toda essa programação que é feita toda semana aí, somente esse trabalho aí da Escola Dominical, que desde já agradeço a direção da Superintendência da Escola Dominical, a direção da nossa igreja pela oportunidade e convido você para compartilhar, acessar ao máximo com seus amigos, irmãos, colegas, para que essas aulas, essa programação possa ser bênção para a vida de muitas pessoas. Deus abençoe e até a próxima aula em Cristo Jesus.